Aula de hoje, nada mais é do que aula de linguagem. Linguagem verbal versus linguagem não verbal. Linguagem verbal versus linguagem não verbal. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Então vamos relembrar de tudo isso. Mas antes de começar toda essa parte de linguagem verbal e não verbal, a gente tem que começar lá do princípio, no começo, nos primórdios de tudo. Quais são os primórdios de tudo? Quando você nasceu, provavelmente você não lembra. Mas muita gente que estava lá naquele momento lembra, certo? E você nasceu, mas você sabe que quando uma pessoa nasce, uma criança nasce, um ser humaninho nasce. O que acontece? Esse ser humaninho sai da barriga da sua mãe, certo? Ou de meios naturais, ou de parto cesárea, aquela coisa toda. Nasceu. O que a criança faz? Ela pega um bilhetinho do bolso do médico, escreve buá e dá pro médico, ou ele faz muá? Ele faz exato, ele chora, certo? Ou seja, o primeiro elemento de comunicação de qualquer ser humano é a fala. Isso é importante a gente ter aqui na nossa cabeça, por quê? Se o primeiro elemento de comunicação nosso é a fala, é a partir da fala que a gente vai desenvolver todos os outros elementos de comunicação, certo? É a fala o principal foco, beleza? Então você vai emitir o som lá, você vai sair o seu primeiro choro. Então, no primórdio de tudo, você tem a fala. A partir da fala, todos os outros elementos são criados em volta dessa ideia de tentar retransmitir a fala, fazer uma releitura da fala em outros elementos. Bom, dentro disso, a gente vai ter depois, com o passar do tempo, você vai crescendo e vai ser uma criança feliz, aquela coisa toda, e você vai aprender a ler e escrever. Pois bem, o processo de leitura e escrita já é um processo diferente da fala, porque a fala é totalmente sonora, auditiva. Você fala, as pessoas ouvem, tá tudo certo. Quando você vai passar por um processo de escrita, certo? Você vai para um processo gráfico, que daí já não é mais um processo auditivo, é um processo visual, onde você escreve, olha e consegue codificar ou decodificar aquilo que está ali em palavras. No nosso caso, na língua portuguesa, obviamente a gente sabe que quando tem as letras aqui, ó, elas são uma representação de um som. Eu já falei sobre isso uma vez para vocês, provavelmente se você me acompanha nas minhas redes sociais, já falei várias vezes, quando eu falei do processo de fonética e fonologia. Então, tá tudo resolvido. Lá no processo de fonética e fonologia, a gente constrói a partir da fonética essa relação depois da letra, que aí tem a ver com a morfologia. Beleza. Então, muito bem, no princípio, quando você fala, você pronuncia um som, né? Então você pronuncia um fonema, beleza? Show, maravilha. O fonema é um som. Certo? Fonema é um som. A partir disso aqui, nós temos um outro processo, que é a letra. E a letra, ela é um signo, um símbolo, certo? Porque a letra, ela é nada mais, nada menos do que uma tentativa de representar o som na escrita, certo? Então, por isso que aqui é totalmente auditivo e aqui é totalmente visual, certo? Por que eu estou entrando lá no princípio de tudo? Para você entender que quando a gente estuda esse primeiro processo nosso, que se chama texto, tem gente que confunde o processo de texto, porque as pessoas esquecem de onde vem toda essa formação aqui. Então, primeiro, a gente começa trabalhando sempre com o som, quando a gente nasce. Depois a gente aprende a ler e escrever. É um processo de letra, certo? O processo visual, grafia. E a partir disso a gente vai começar a construir relações textuais. Veja, professor, quer dizer então que o texto só surge a partir da letra? Não. Porque aqui em cima, mesmo com a sonoridade somente, eu já tenho um processo textual. Como assim, professor? Texto não é só aquele bando de letrinha que eu faço e entrego para minha professora corrigir, ou que eu recebo para ler e fazer uma interpretação, uma compreensão? Não! Texto não é só isso. Texto é muito mais do que isso. Texto vai além disso. Texto é uma unidade de comunicação, é uma maneira de se comunicar. Texto vai muito além de somente apresentar palavras. E é isso que está o grande problema aqui, ou melhor, a grande solução. A gente precisa entender isso. A gente tem que entender que o texto vai além de tudo isso. Então, o texto, ele está tanto aqui na parte do fonema, quanto aqui na parte da letra.
certo? Nós temos a mania de achar que texto é só aquilo que está escrito, e não. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece do conceito do que é texto. E aí a gente precisa lembrar novamente o que é texto, para daí entender melhor essas relações, certo? Então vamos lá. Se eu te perguntasse agora, o que é texto? Depois de tudo que eu te falei. Fiz esse panorama, essa história, esse negocinho todo aqui. O que é texto? Me diz aí. Texto é o quê? Qualquer coisinha, palavrinha? Qualquer... O que é texto? Fala aí. Manda aí no comentário o que é texto. O que é texto? O que é texto? O que é texto? Texto nada mais é do que qualquer estrutura, sentença, som, qualquer coisa que constitua comunicação. Como assim, professor? Então, olha só. Qualquer coisa que constitua comunicação é texto. Então, o texto é a base comunicativa nossa. Então, vamos lá. Uma criança, quando não está falando ainda, ela olha para a mãe e faz... E a mãe normalmente sabe que ela está pedindo, ela quer mamadeira. Tá aqui, ó. Ela está falando com a mãe? Não, ela está fazendo uns gruídos. E como é que a mãe entende essa criança? Porque entre a mãe e o filho, aquele... é um texto. Porque eles se comunicam daquela forma, naquele princípio. Depois, obviamente, a criança vai se desenvolvendo, vai criando outros elementos, vai melhorando a fonética até chegar na escrita e vai aperfeiçoando a comunicação. Mas as mães entendem as crianças sempre. Pode perceber, uma criança pequena às vezes fala uma coisa que você não entende e a mãe traduz. Ela falou legal. Como assim? Eu já vi isso. Tem uma amiga minha que tem uma criança pequena, a Débora e a Helena. Estão as duas conversando, a Helena fala uma coisa assim, chacharam. Eu não entendo, e a Débora, ela achou legal. Falei, como assim? Não entendi nada. Mas a mãe e a filha se entendem, certo? Porque entre elas aquilo é um processo de comunicação. Olha que interessante. Então quer dizer que a comunicação, o texto, é um processo que traz essa relação comunicativa. Beleza. Então, se entre a mãe e a criança rolou um texto e para mim não rolou, significa então que aquele grunhido da criança, para mim, não é texto. Mas para a mãe daquela criança, é texto. Olha, mais doido ainda, mais doido ainda. Você já pegou bula de remédio? Bula de remédio você abre para ler... quantos remédios tem que tomar por dia, quantas horas, aquela coisa toda. Depois vem toda a descrição farmacológica e tal, a parte química, que eu não sei o que acontece ali. Você tem tudo aquilo ali. Aí você olha, a primeira parte, quanto você tem que tomar por dia, aquelas coisas, você até entende. Mas depois vem um monte de coisa que você não entende, a não ser que você seja do ramo da química e você goste. Ou seja, da farmácia, área de medicina, enfermagem, e você goste dessa aquilo, você vai entender. Mas eu, basicamente, vou ler aquele bando de nome e não vou entender nada. A parte da bula que eu leio e não entendo, não constitui comunicação comigo. Se não constitui comunicação comigo, aquilo não é texto para mim. Então é possível que um texto seja texto para um grupo de pessoas e não seja para você. Isso é normal. Por quê? Porque texto é toda e qualquer estrutura que transmita, ou melhor, que estabeleça, melhor colocar aqui, que estabeleça comunicação. Que estabeleça comunicação. Ou seja, constituiu comunicação é texto. Não constituiu comunicação não é texto naquele momento, naquela aplicação ou para aquelas pessoas. Sacaram essa ideia? Então o texto ele é muito mais do que qualquer outra coisa. Aí, peraí, professor, mas aqui até agora você está falando só de coisas meio, entendi, da mãe, da criança, da bula de remédio. Outro exemplo. Se eu fizer assim para vocês... Todos me entenderam? Acredito que sim, né? Essa aula está... massa, né? Certo? Então aqui, ó. Esse sinal comunica algo bom ou ruim para vocês? Se é bom, beleza, é isso mesmo, é isso que eu estou tentando construir com você. Então, este sinal com as mãos constitui comunicação com vocês. Agora, olha só que doido. Se eu chego lá nos Estados Unidos e faço assim, ó. As pessoas vão falar assim,
Beleza? Agora, se eu chego aqui no Brasil, do nada, olho para alguém e faço assim, ó. Talvez a comunicação tenha um ruído nesse processo. Porque o mesmo sinal tem conotações diferentes nos dois lugares, nas duas regiões, nos dois países. Por isso que pode ser que eu tenha uma comunicação efetiva em um lugar e no outro não tenha. E aí eu tenho um ruído de comunicação. Sacaram essa ideia? Então veja que eu estou usando várias palavras aqui, ó. Eu falei de fonema, eu falei de texto, eu falei de ruído de comunicação. Tudo isso são vários elementos da língua portuguesa que eu estou usando para vocês aqui, da parte da teoria da comunicação. Então, quando eu falo lá de fonema, eu estou falando de fonética e fonologia. Quando eu falo de texto, eu estou falando de interpretação, compreensão de texto. Quando eu falo de ruído da comunicação, eu estou falando de função da linguagem. E você sabe que eu já ensinei, já ensino isso para vocês, tanto na plataforma, quanto no canal, quanto no Instagram e outras redes sociais, separadamente as coisas. Mas no processo comunicativo é tudo junto e misturado. Junto se xalonal. Junto se xalonal. Nem lembro da música, tá? Olha só, então, pessoas, esse processo aqui é importantíssimo. Esse conceito é importante. Grava isso. Vou deixar você dar um print na tela. Vou fazer alguma coisa para aparecer minha cabeça aqui. Puta, não vai dar certo. Peraí. Aqui. Tô aparecendo, Diego? Não. Não? Aliás, tá isso aí. É? Dá um print aí nesse conceito de texto aí. Pronto. E aí, agora sim, entendendo o que é texto, certo? Que é toda e qualquer estrutura que estabeleça a comunicação, a partir disso aqui eu posso entrar nessa desenvoltura desse processo de comunicação, que aí vai entrar na parte de linguagem verbal e não verbal. Tranquilo até aqui, pessoas? Fácil esse primeiro momento? Sim, fácil, né? Suave, sem nenhum estresse, relax. Linguagem não verbal. Vamos começar com a não verbal. Depois de tudo que eu falei para você, você pode me dizer o que seria a linguagem não verbal? O que seria não verbal? Seria tudo e qualquer sentença, qualquer estrutura que estabeleça comunicação e não utilize palavras, tá? Não é porque tem sido que não verbal que eu não vou usar somente verbo. Na verdade, eu não uso palavras. Então, neste caso aqui, linguagem não verbal é toda e qualquer linguagem, toda e qualquer linguagem que constitua comunicação, e não utilize palavras. Palavretas. Certo? Tá aí. Isso é linguagem não verbal. Bom, então vamos lá. De todas as linguagens, de tudo que os textos que eu fiz para vocês, aqui nesse primeiro momento, eu fiz várias coisas e entre elas eu fiz os sinais assim, assim, assim. Esses sinais que eu fiz com a mão, veja, ele usa de palavras para constituir comunicação? Não. Então, eu posso dizer que isso é um exemplo de linguagem não verbal. Então, vou fazer aqui um. Mas vai dar certo isso. Ficou o hang loose? Quase, né? Tá. Digamos que seja um hang loose. Tá aí, né? Então, isso aí, linguagem não verbal. Outro exemplo. Esse é clássico. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, vai ficar mais legal. Esse aqui. Esse é clássico. Esse é clássico. Clássico. Peraí, vai sair, calma. Vai dar certo, calma. Vai dar certo, aí. Aí. O que é isso aqui? Era para ser uma placa de trânsito, certo? Vou fazer o pezinho dela aqui, ó. Uma placa de trânsito que tá o quê? Aqui tá aqui. Proibido estacionar. Beleza. Professor, mas tem uma letra ali dentro, é verdade. Então aqui, o ideal seria que ela não tivesse letra nenhuma. Então beleza, vamos fazer uma outra. Ó.
Isso aqui fica melhor. Essa aqui também é uma placa de trânsito. Pronto. Uma placa de trânsito aqui. Essa placa é só um desenho. Mas ela informa para quem sabe dirigir que é uma preferencial. Bom, se informou alguma coisa, se comunicou algo sem usar palavras, então isso é um texto ou uma linguagem não verbal. Tranquilo? Então esse aqui não seria uma linguagem não verbal, seria linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, porque como usa a letra também, isso acontece. Então vamos levar em consideração essa segunda e vou apagar do meio. Pronto, vai ficar melhor. Aí não confunda a cabeça de vocês. Depois eu boto essa placa de novo. Então tá ali, ó. A minha placa de trânsito tá aqui. Poderia pôr outro exemplo de placa de trânsito? Lembrei agora. Tem uma placa que faz isso. Tá lá, ó. Número não é letra. Então, tá dizendo a velocidade máxima aqui dessa via, beleza? Então, todos esses elementos utilizam de linguagem não verbal. Por quê? Comunicam algo, certo? Eu vou grifar aqui para vocês, ó. Vale a pena grifar. Cadê? Tem um grifador bem bonitinho. Vou usar meu grifador bonitinho aqui, ó. Esse grifador, ó o grifador, estabelecem comunicação e não utiliza palavras. Certo? Não utiliza palavras. Tá aí. Isso é a linguagem não verbal. Aí você pode pensar assim, professor, mas eu já vi tua linguagem não verbal em vários lugares. Provavelmente. Provavelmente você já viu linguagem não verbal em muitos lugares. Por exemplo, quando você pega uma tirinha, e essa tirinha, ela não tem fala de personagem, só tem as imagens. Linguagem não verbal. Tá te comunicando algo a partir das imagens. Linguagem não verbal. Outro exemplo de linguagem não verbal, eu lembrei agora, esse é muito legal, vamos ver se eu vou conseguir fazer esse. Não vai dar certo, mas vou tentar fazer, ó. Tentar fazer esse. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Faz de conta que esse último aqui, ele é uma cor verde. Certo? Faz de conta que ele é verde. O que seria isso? Eu vou escrever aqui, ó. Verde. Verde, tá? Faz de conta que ele é verde. Beleza? Seria o que isso aqui? Um semáforo. Trabalha somente com cores, mas nos informa. Verde, siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Trabalha só com cores. Linguagem não verbal. Certo? Ou seja, qualquer elemento que trabalhe somente com outras coisas para te informar algo, para constituir comunicação, sem em nenhum momento trabalhar com letras, ou palavras no caso, isso é linguagem não verbal. Então a tirinha que eu falei, o semáforo, o que mais a gente encontra aí? Tem muita coisa, tem muita coisa. Professor, então a língua de sinais é uma linguagem não verbal? E olha só que interessante. Eu acabei de falar, ó, a língua de sinais. Língua de sinais é uma outra língua, não tem a ver com a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma coisa, nós estamos vendo aqui. A língua de sinais é uma outra língua, uma nova língua, que não é uma língua portuguesa. Então eu estou trabalhando com linguagem verbal e não verbal, na língua portuguesa. A língua de sinais tem outra propriedade de língua, outra propriedade de comunicação, certo? Mas eu poderia encaixar aí, se fosse encaixar em algum lugar, como se fosse não verbal. Mas é que ela é uma outra língua. Ela não é uma linguagem, é uma outra língua. Tem a língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, língua de sinais. Sacaram? Cuidado com isso. Beleza? Muito bem. E aí, então, isso aqui tudo é a linguagem não verbal. Beleza? Dentro disso, obviamente, eu vou ter aí depois o quê? A linguagem chamada linguagem verbal. Que é exatamente aquela que vai ser qual o conceito dessa linguagem verbal? Aquela que vai constituir comunicação utilizando de palavras, certo? Então vamos lá. Olha só, linguagem verbal. Verbal. Então, a linguagem verbal é toda e qualquer
sentença que constitua comunicação, com o uso de palavras. Pronto. E aí ficou fácil. Oi, tudo bem? Estou ótimo. E você? Então, beleza. Então, qualquer que eu tenha, qualquer sentença que eu tenha utilizando palavras para constituir comunicação, isso vai ser a minha linguagem verbal, que é essa que nós utilizamos sempre. E aí você vai falar assim, ah, beleza, professor, então a linguagem verbal usa palavras. Isso, a linguagem verbal usa palavras, basicamente isso. Não tem segredo, não tem o que escapar. Então, quer dizer, a redação que você faz em casa, o texto que você lê no livro, tudo isso é linguagem verbal, porque está utilizando palavras. Não é somente verbos, tá, gente? É palavras. Tanto que eu coloquei aqui uma frase sem verbo e uma frase com verbo, certo? Então não importa se tem verbo, se não tem, o que importa é que tenha palavras. Tem palavras, linguagem verbal, que é a mais comum de todas. E tem gente que acha que somente essa é texto. E eu acabei de mostrar para vocês que não é verdade. Texto é qualquer estrutura que constitua a comunicação com algo, com alguém, certo? Pode ser uma estrutura somente sonora, somente visual, não importa. Tem que ser uma estrutura que constitua a comunicação. Sacaram esse grande lance? Então o texto é algo maior. Dentro do texto eu vou ter a parte do verbal e não verbal, certo? E é assim que vai funcionar sempre. Por isso que quando você vai fazer uma prova, por exemplo, você vai encontrar lá vários textos que podem ter a linguagem verbal e que podem ter a linguagem não verbal. E que podem ter as duas linguagens juntas também, que não tem problema nenhum, isso acontece, é normal, faz parte do processo. Eu posso ter um texto só com linguagem verbal, posso ter um texto só com linguagem não verbal, e eu posso ter um outro texto que misture as duas. Tá tudo certo. O que importa é que tudo é texto. E aí dentro do texto eu vou fragmentando nas linguagens que eu estou utilizando. Fácil, tranquilo isso? Linguagem mista. E a linguagem mista vai ser exatamente o quê? A junção das duas. É a soma da verbal mais a não verbal. Beleza? E aí agora eu volto então a fazer o exemplo que eu tinha colocado para vocês. Aquela nossa plaquinha de trânsito. Que fazia assim. Pronto. E aí você vai ter aqui. Aí. Beleza. Então aqui eu tenho a junção da linguagem verbal com a não verbal. Tá aqui, linguagem mista. Bem de boa. Ou então podia ter uma uma tirinha, né? Uma tirinha, onde eu tenho uma pessoinha. Gente do céu, não sei fazer pessoas. Então tá aqui, uma menininha. Olha que bonitinho. E aí, eu tenho outra. Aí eu tenho aqui uma árvore. E essa mesma menininha. Jesus. Liga não, pessoal. Tá tudo certo, é a mesma. E ela diz aqui: amo árvores. Pronto, amo árvore. Essa é a minha tirinha, certo? Então eu tenho aqui, no primeiro momento, somente a linguagem não verbal. E aqui eu tenho as duas juntas. Porque tem a fala da menininha, mais a parte de imagem, e também uma linguagem mista, que é comum e que nós encontramos sempre. E aí sim, aí você vai encontrar, dentro desse processo todo, você vai encontrar, dentro dos vestibulares, do Enem, de várias provas por aí, você vai encontrar, inclusive na sua vida, muito mais a linguagem mista. Então, se eu fosse fazer uma lista de lugares que você pode encontrar a linguagem mista, você vai encontrar na charge, na tira, na propaganda, certo? Onde mais eu tenho a linguagem mista que você vai encontrar? Você vai encontrar no infográfico, certo?
infográfico. Então, todos esses elementos aqui, ó, podem trabalhar com a linguagem mista, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal ao mesmo tempo, trabalhando elas unidas. E aí, quando eu for interpretar ou for fazer um exercício disso, eu preciso tanto prestar atenção na parte visual, na parte de não verbal e também na parte verbal. Porque as duas são importantes igualmente para a minha prova ou para o meu texto, para a minha questão. Então, nesses textos aqui, certo? Ou nesses gêneros textuais, a gente pode encontrar exatamente isso. A maneira de interpretar e compreender esses gêneros textuais nada mais é do que fazendo a leitura não só da parte escrita, da parte verbal, mas sim da parte não verbal também. Eu tenho que juntar as duas e fazer a compreensão geral disso. Porque as duas têm importância na hora da compreensão e produção de texto, ou melhor, da compreensão e interpretação de texto. Certo, pessoas? Tranquilo? Sussi? De boas isso? Sussi que nem mousse, leve com uma neve de boa, lagoa manso, feito ganso suave nessa nave, beleza na represa, de bem com o Enem, junto com o Noslen. Certo? Beleza, pessoas? É isso. Fácil. Uma boa. Pois bem, dentro desse panorama todo, quando a gente pensar, então, na hora de fazer exercícios, olha só. O que eu preciso prestar atenção na hora de resolver exercícios que trabalhem com linguagem verbal e com a linguagem não verbal? Vamos lá. Vamos dar um passo a passo aqui. O passo a passo para entender isso. Então tá lá. Primeiro, leitura. Segundo, identificar as linguagens. Certo? Depois, entender o tema do texto. Depois, unir as linguagens na compreensão. Então, tudo isso aqui faz parte do processo de leitura e compreensão na hora de trabalhar com um texto misto que trabalha com as duas linguagens. Ah, então é só uma linguagem? Beleza, então eu vou focar só na linguagem verbal, entender aquilo, buscar qual é o tema que está sendo tratado naquele texto, mesmo que seja uma linguagem somente não verbal, por exemplo. Estou trabalhando com linguagem só não verbal, mas qual é o tema que está sendo tratado nesse momento? Tem que identificar isso. Por isso a leitura, porque leitura não é somente ler palavras, é ler também as imagens. Certo? É importante isso. E aí depois unir essas linguagens, ou seja, se tem as duas linguagens, unir as duas para fazer a compreensão e aí sim poder resolver as questões que vem pela frente. Não tem segredo, é muito fácil, muito simples. No Enem, todos os anos tem isso. Vestibulares por aí, todos os anos também tem isso. Certo? Na sua vida, todo momento tem isso. Você vai encontrar a linguagem verbal e não verbal o tempo inteiro na sua vida. Você vai pegar um ônibus, vai ter isso. Você vai estar dentro do ônibus olhando uma propaganda na rua, vai ter isso. Ou seja, o tempo inteiro você está sendo bombardeado, né, de textos com linguagem verbal e não verbal, ou até muitas vezes os dois ao mesmo tempo. E essa compreensão de texto nos auxilia na compreensão de mundo. Sacaram essa ideia? Se eu estou sendo bombardeado de texto o tempo inteiro, bombardeado de interpretações possíveis para os textos verbais e não verbais o tempo todo, quanto mais eu consigo fazer a leitura desses textos, quanto mais eu consigo fazer a interpretação, a compreensão desses textos, melhor fica a minha leitura de texto e, consequentemente, a minha leitura de mundo. Eu consigo ler o mundo a partir da minha leitura de textos. Porque o mundo está me bombardeando com textos o tempo todo. E quando eu compreendo tudo isso, eu vivo melhor, eu compreendo melhor o mundo em que eu vivo. Ficou meio filosófico, mas isso é uma verdade. Quanto mais a gente tem essa habilidade, mais fácil fica de lidar com a vida que temos aí à nossa volta. Maravilha, gente? Para finalizarmos esse processo, a partir de tudo isso, depois que nós entendemos toda essa parte, nós precisamos entender que o texto... Então você já entendeu que o texto não é somente montado com palavras, certo? O texto não é só montado com palavras. Mas os textos verbais e não verbais, eles também têm estruturas. Estruturas textuais. E essas estruturas textuais nós chamaremos de tipo textual. O tipo textual é a estrutura de um texto, certo? Então, por exemplo, o texto ele pode ser narrativo, tem uma estrutura narrativa.
pode ser dissertativo, tem uma estrutura dissertativa, certo? Ele pode ser injuntivo, tem uma estrutura injuntiva. Descritivo, tem uma estrutura descritiva, beleza? Então, isso é estrutura do texto. Porém, os textos são usados na sociedade, no dia a dia. E esse uso social traz para nós os gêneros textuais. Certo? Então, o uso social traz os gêneros textuais. Então, o tipo textual é a estrutura. Esse tipo textual pode ter várias maneiras de ser apresentado na sociedade. E aí eu vou ter os gêneros textuais, certo? E isso aqui é a nossa sequência da nossa aula, certo? E isso não vai ficar para hoje, fica para uma aula na sequência. Então eu só dei um gostinho do que vem pela frente. Porque entender isso aqui também facilita muito na hora de fazer leitura, compreensão e até mesmo produção de texto, por que não? Certo, pessoas? Maravilha? Tranquilos? Tamo junto, valeu. Vamos nessa. Fui!